Muito bem, agora 4h48, Rosane Carvalho já está conosco. Rosane, que vai trazer hoje, começando a coluna, com um tema de repercussão nacional, o deputado federal, capitão Alberto Neto, que não esconde suas pretensões políticas para o ano que vem, tornou-se alvo de uma polêmica nacional relacionada às fraudes bilionárias no INSS. Conforme reportagem do Estadão publicada no Jornal Impresso de hoje, o parlamentar atuou como relator de uma medida provisória que afrouxou as regras para descontos em folha de pagamento de aposentados e pensionistas. A medida aí acabou favorecendo associações que atualmente são alvo de investigações por fraudes. Boa tarde, Rosiane. Oi, Ricardo. Boa tarde para você, para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. Boa tarde, Rosiane. Então, sobre esse assunto, né, Rosiane, um destaque nacional que acaba, de certa maneira, impactando um deputado aqui do Amazonas, Alberto Neto, que tem pretensões políticas, né? Olha, vai ser usado contra ele, já está sendo usado contra ele. Eu vou tirar um pouquinho o fone de ouvido enquanto eu falo, porque está tendo um delay. Aí, quando terminar de falar, eu ponho de novo para ouvir você. Combinado, Ricardo? Combinado. Então é o seguinte, já está sendo usado contra ele sabe disso, é um nome que está se destacando bastante, aparece bem nas pesquisas como pré-candidato ao Senado. Pelo que eu li, a matéria do Estadão, publicada hoje, Ricardo, ela relata, na verdade, tendo como sujeito principal, o alvo principal desta matéria, é a presença, tanto no momento em que essa construção foi feita, que permite que seja mais frágil a fiscalização sobre essa questão do desconto dos aposentados, dos pensionistas, nesse escândalo do INSS, neste momento do governo Lula, que causou a queda do ministro Carlos Lupe. Então, eles mostram a construção dessa fragilidade feita a partir de uma emenda proposta, assinada em conjunto por vários parlamentares, entre eles o Volney Queiroz, que era o ministro, era o executivo e se torna ministro com a saída do Carlos Lupe. A matéria mostra isso. E mostra que nessa articulação, eles conversaram com o relator daquela matéria. Quem era o relator? O deputado amazonense Alberto Neto, na época do Republicanos. Esse é o ponto. O Alberto Neto me mandou uma mensagem aqui a respeito dessa questão. Eu vou ler aqui na íntegra, a mensagem dele não é muito longa. É leviana a tentativa de associar meu nome a esta máfia que atua no atual governo e prejudica milhares de brasileiros. Como relator do projeto, atendi a pedidos da sociedade para aguardar o término da pandemia para iniciar o recadastramento, uma vez que os aposentados eram os grupos mais vulneráveis da pandemia. Uma justificativa dele, né, para poder demorar mais esse tipo de fiscalização. O objetivo era proteger e cuidar dos idosos. Em março de 2021, o estado de calamidade pública ainda estava em vigor e seria arriscado tirar idosos de casa para irem fazer o recadastramento. Assinei a CPI do INSS e reafirmo meu compromisso com a defesa dos aposentados e pensionistas, lutando para que sejam ressarcidos por toda a corrupção desencadeada neste governo. E aí ele me diz mais além, que a emenda que pediu para prorrogar o prazo foi da esquerda, ele colocou aqui, fez algumas perguntas, ele respondeu assim, Ricardo, comigo mantive o recadastramento, foi o Congresso em outra medida provisória que acabou com esse recadastramento. Me ligar a esse escândalo é muito apelo político dos meus adversários. Então, essa aí é a resposta do capitão Alberto Neto. Perfeito, Rose. Vamos acompanhar desdobramentos até sobre essa investigação. Agora, Rose, tem algum bastidor de política relacionado ao governo do Estado? Sim, tem um bastidor que acho que é necessário, agora que tem a ver com a eleição. A gente tratou aqui esses dias sobre os caminhos. O governador deu resposta para a gente a respeito da liderança que ele pretende exercer, né, nas costuras, na construção de candidaturas da eleição de 2026, a partir dessa superfederação da União Progressista, e claro que isso gerou uma série de repercussões. E dentre as quais, as minhas fontes no próprio governo me pediram para prestar atenção no desempenho, na performance do Marcelo Campelo na rede social, o secretário Marcelo
Campelo, que é homem de confiança do governo Wilson Lima, já passou por várias pastas, já passou por situação de muita vulnerabilidade também nos momentos em que o governo foi alvo de investigação, e aí ele se manteve no governo, ou seja, de confiança, não há menor dúvida que ele é. E ele se manteve em cargos de muita relevância, de recursos também, que são cargos importantes para essa visibilidade. Eu, de algum tempo, já tinha percebido um desempenho dele diferente nas redes sociais, alguém que está buscando mais visibilidade, buscando mais likes, buscando mais atenção. E imaginei que era para o cargo de deputado estadual, uma possibilidade para o cargo de deputado estadual. Mas essas minhas fontes no governo me pediram para prestar atenção, porque na possibilidade do governador não renunciar e ficar no cargo para fazer o comando, né, dessa eleição no cargo, no exercício do comando da máquina, o Marcelo Campelo, na leitura de algumas fontes, é uma possibilidade de lançamento de candidatura ao governo do Estado. Então, vamos ficar de olho. Vamos sim, inclusive ele está opinando bastante, né? Muitos artigos aí que ele tem assinado em diversos sites aí, veículos, até vídeos. Agora, outro assunto, Rose, que está repercutindo, é a passagem do ministro Jader Filho, fez uma série de anúncios e entregas também em 3 municípios, né? Veio a Manaus, visitou a grande obra ali do Tarumã, né? Do Parque das Tribos, foi em Presidente Figueiredo também entregar 400 casas, em Tefé, dando pontapé inicial em obras, mas claro que rendeu muita articulação política com os grupos locais que já se movimentam de olho na eleição do ano que vem, né? Isso, olha, eu vou chamar a atenção, a gente tem pouco tempo, eu tratei isso na coluna, na difusora ontem, eu vou chamar a atenção só para alguns pontos, aqueles fora da curva. A gente já sabe, todo mundo tratou que ele acabou encontrando com vários grupos locais em momentos diferentes, lá em Tefé, reuniu os 2 senadores, Eduardo Braga e o governador Wilson Lima, no mesmo palanque. No Fora da Curva, eu penso que a presença do ministro Jader Filho, ministro das Cidades, fazendo essa entrega de 400 moradias e o anúncio de outras que totalizam 1.800 moradias, e é muito para um estado que tem um alto déficit habitacional, problemas sérios a esse respeito. Então, ele acabou constrangendo, forçando a todos, até o prefeito do PL lá em Presidente Figueiredo, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, a base que a imprensa costuma chamar de base infiel do governo Lula, né, quando é uma base que é vulnerável também para uma série de questões no Congresso. Aqui em Manaus a gente percebe que nem todos com frequência citam o nome do Lula, mas nesse evento o nome do Lula foi citado e muitas pessoas agradeceram a essa retomada desse programa Minha Casa Minha Vida, né? Em relação a essa entrega, é um ponto político que eu considero importante. Um outro ponto, que é uma novidade também para a gente, é uma novidade, vamos dizer assim, para a gente falar aqui na coluna, não é uma novidade de bastidores. A gente já vem ouvindo as pessoas meio que reclamarem, os parlamentares, políticos. Adivinha de quem, Ricardo? Do secretário de habitação do município, o Jesus. O secretário de Jesus tem tido muita visibilidade, muito recurso. Sem isso, já foi muito bem votado para a Assembleia Legislativa e a gente já tratou o nome dele numa outra coluna, logo após o Exclusiva, que ele participou, junto com o deputado, o secretário Saulo, a respeito do potencial do nome dele para a Câmara dos Deputados. Está afiliado a um partido, o MDB, que, aliás, é o partido responsável por esse evento todo de entrega de habitações no dia de ontem, aqui no Amazonas. Então, já tumultua o caminho de muitos parlamentares, já ouvi falar de parlamentares da bancada, gente que não é nem do MDB, reclamando dessa inflada, né, que o próprio MDB e o senador Eduardo Braga estão dando para o Jesus. Acho que ele vai dar trabalho. Eu acho que vai dar também, viu, Ricardo? É um nome que o MDB está realmente reforçando, pelo que a gente percebe, para a Câmara dos Deputados. O MDB não quer reforçar só o secretário Jesus, não. Eu já ouvi falar, que é um outro bastidor que eu dei ontem, na sondagem de nome de indígenas, para se filiarem e fortalecer essa legenda, essa disputa para a Câmara dos Deputados. Um dos nomes é a Wanda Itoto, muito bem votada nas últimas eleições, especialmente em Manaus,
nesse voto de esquerda, e também o indígena que concorreu à prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, Maivel Toaré. Outros nomes já se filiaram, por exemplo, como Gessinal Sateré, essa informação que eu tenho nesse momento. E isso, claro, causou uma repercussão, não sei se eu ainda tenho tempo para dar a resposta aqui do responsável pela rede, né, executiva nacional, um amazonense, também fundador da rede, o Tássios.